Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, tá? E aí, vocês estão se cuidando, lavando sempre as mãozinhas? Tomara que sim. Então, no momento não podemos nos encontrar, não é verdade? Então, a partir de hoje, nós vamos ter os nossos encontros por aqui. Então, para dar início a essa aula de português, eu quero que vocês peguem o livro, tá? E coloquem no capítulo 3, para a gente poder dar continuidade aos estudos que foram iniciados. Então, o nosso capítulo 3, ele fala sobre campanha de conscientização. Nós temos dois exemplos, que é o panfleto e o cartaz, que são instrumentos que são usados para fazer essas campanhas. Nós temos aqui sobre a vacinação, dengue, chikungunya e um panfleto, tá? Mas quais são as características que esses dois instrumentos trazem? Vamos lá? Então, neles sempre vão ter, sempre não, geralmente eles têm presença de slogan, imagens. A imagem não é obrigatória ter, tá? Mas é bem importante para tornar a mensagem mais atrativa. Também a linguagem deve ser simples, apresentar pouco texto. Pode ter letras de tamanhos diferentes, cores diferentes, maiúsculas, minúsculas, cursivas de imprensa, tá? E geralmente o panfleto é dividido em 3 partes. A parte de cima, geralmente é o slogan. A parte do meio, que vem a imagem e um pequeno texto. E a base, que são as informações finais. No caso deste panfleto, é endereço, formas de pagamento, tá? E alguns outros temas de panfletos e cartazes. Como vocês já viram aí, vacinação, economia de água, respeito às diferenças, prevenção de doenças, preservação das florestas, respeito à lei de trânsito, nada de ultrapassar o sinal vermelho, hein? Também cuidados com o meio ambiente, manter sempre a nossa sala de aula limpa, sempre o nosso quarto, a nossa casa, sempre manter o ambiente limpo, tá? Exemplos de panfleto. Coloquem aí na página 58 de vocês, que temos aí um exemplo de panfleto. É um panfleto sustentável, tá? Que diz assim: este único panfleto substitui a impressão de 5.000 exemplares. Leia-o e passa adiante. Então, como podemos ver, é um panfleto sustentável. Olha, leia e passe adiante. Isso significa que este único panfleto, ele foi produzido em menos quantidade, substitui aí 5.000 exemplares e é uma forma de preservar o nosso ambiente, porque em vez de eu ler e jogar fora, eu vou ler e passar para o meu amiguinho. E o amiguinho vai passar para outro e para outro, atendendo aí a um público bem maior, tá? E o principal, sem prejudicar o nosso meio ambiente. Como eu falei, a imagem, ela tem que estar de acordo com o tema que o panfleto está trazendo. Aqui, por exemplo, o carro. Se você sai sozinho num carro, para compensar a poluição que esse carro faz, é necessário aí 10 árvores. Mas se você que mora no mesmo conjunto, na mesma rua, no mesmo condomínio que o seu amiguinho e vem os dois na mesma hora para a escola, por que não dar uma carona? Quando você oferece uma carona, são necessárias apenas 3 árvores para compensar essa poluição. Se você anda de ônibus, apenas 2. Mas olha que legal, se você vai de bicicleta ou a pé, não polui o meio ambiente. Então, se a distância for curta, opte sempre ou bicicleta ou a pé, que você vai estar ajudando o meio ambiente. E na base, como eu já falei, são as informações adicionais, que aqui tem dizendo assim: que tal repensar a forma de se deslocar no seu dia a dia? O panfleto agradece, o planeta agradece e o trânsito também. Então, se você não polui, o nosso planeta agradece, E o trânsito, se você não sai sozinho no carro, dá carona ou vai de ônibus ou a pé,
Isso torna o fluxo do trânsito bem mais tranquilo. Então, continuando, eu trouxe também o exemplo desse cartaz, né, que diz assim: todas as escolas são para todos os alunos. Observe que o slogan, ele tem formas diferentes, cores diferentes e letras diferentes, né, cursivas e de imprensa. O meio do cartaz é a imagem e o texto, e a base ficando embaixo, seguindo aquela sequência que eu falei que geralmente panfletos e cartazes têm. Então, coloque na página 66 para poder a gente fazer a leitura desse cartaz, que diz assim: todo mundo cresce com as diferenças. Quando há um aluno com deficiência na sala de aula, todos aprendem a lidar com as próprias dificuldades e a respeitar os outros. São motivados ainda a exercitar a solidariedade e a superação. É por isso que a educação inclusiva é um dever da escola e direito das crianças, adolescentes e adultos com deficiência. A construção de uma sociedade mais justa tem que começar na escola. E aí, qual é a mensagem que esse cartaz está trazendo para a gente? Tá? Que devemos respeitar as diferenças, que é dever da escola incluir todos os alunos. Todas as escolas são para todos os alunos. Trouxe também outro exemplo aí de cartaz, tá na página 71 do nosso livro. Quem aqui conhece esse mosquitinho? Ele não é tão legal, né? Pois ele é transmissor da dengue, chikungunya e da zika. Veja que a estrutura desse cartaz é diferente, né? A base, ela veio aqui em cima, ó, as informações veio em cima, em seguida do slogan e por último o nosso texto com as imagens, né? E aqui ele dá algumas dicas, né? Como sempre deixar nossas caixas d'água fechadas, limpar a calha das casas, sempre deixar as garrafas viradas, colocar terra nos vasos de plantas, pneus não pode deixar com água, sempre virar, né? E deixar nossas lixeiras bem tampadas, porque evitando a água parada, evitamos aí a proliferação desse mosquito, tá? Agora, vocês vão dar uma pausa aí no vídeo de vocês para a realização dessa atividade, tá? Quando eu voltar, já vai ser com outro assunto do nosso capítulo 3. Sílabas mais fortes das palavras. Quem aí lembra, né? Mas antes de a gente descobrir qual é a sílaba mais forte, nós temos aí que saber separar as palavras em sílabas. Como é que eu vou saber qual é a sílaba mais forte se eu não sei separar as palavras, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, né? Árvore. Já está separada, 3 sílabas. Mas como eu vou fazer isso? Olha, a dica é bem simples. Toda vez que, quando eu precisar separar uma palavra, o que é que eu faço? Eu conto o número de vezes que eu abro a minha boca. No caso de árvore, ó, eu abri a minha boca 3 vezes. Então, a palavra árvore tem 3 sílabas. Da mesma forma com a palavra chinelo. Chinelo. 3 sílabas. Café, né? Café. Trânsito. Trânsito. E amigo, amigo. Também 3 sílabas. E a palavra amém. Amém. Então, essa dica é bem legal, tá? Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas de como separar a palavrinha, conta quantas vezes você precisou abrir sua boquinha para pronunciar essa palavra. Vamos lá. Pronto, sabendo separar as palavras, agora vamos para descobrir qual é a sílaba tônica. Ou seja, qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, com mais força. É a sílaba mais alongada da palavra. Nas palavras, as sílabas tônicas podem aparecer em 3 posições diferentes, né? Pode estar na última posição, na penúltima e na antepenúltima.
Agora vamos destacar. Já sabemos separar, já sabemos procurar a sílaba tônica, né? Vamos destacá-la. Árvore. Árvore, eu já sei que tem 3 sílabas. Como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Imagina que árvore é o nome de um coleguinha de vocês e que esse coleguinha está bem longe e que você precisa chamá-lo para poder ele ouvir. Então, olha só. Árvore. Qual foi a sílaba que eu demorei mais? A sílaba que ficou mais alongada? A sílaba A. Árvore. Então, A é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica dessa palavra. Da mesma forma, chinelo. Chinelo. O né é a sílaba tônica dessa palavra. Café. Trânsito. Amigo. Amém. Então, a sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia mais demoradamente, mais alongada, mais forte, tá? Vamos agora organizar essas informações. Lembra que eu falei que existem posições para essa sílaba tônica? Então, nós temos que, já sabemos separar a sílaba, a palavra, né, em sílabas, sabemos achar a sílaba tônica, agora a gente vai saber a posição dela. Ora, a sílaba tônica é a última, penúltima ou antepenúltima? Então, observem aí na palavra árvore. Assim como matemática, que a gente arma a continha para somar ou subtrair da direita para a esquerda, a gente vai contar a sílaba tônica também assim, como aqui, ó. Árvore, a sílaba tônica é a última? Não, né? É a penúltima? Também não. É a antepenúltima? Sim. Então, a posição da sílaba tônica da palavra árvore é a antepenúltima. Como eu trouxe aqui para vocês, ó. Chinelo não é a última, é a penúltima. Café, última. Trânsito, antepenúltima. Amigo, penúltima. E amém é a última, tá? Uma dica. Observe essas palavras que receberam a acentuação gráfica e vejam que a sílaba tônica é justamente aquela sílaba que recebe o acento, tá? Então, olhou para a palavra e já tem o acento, aquela sílaba que está com o acento é a sílaba tônica, tá? Falando em acentuação, vamos para mais uma dica, né? A acentuação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Algumas palavras recebem acento gráfico e outras não, tá? As palavras em que a sílaba forte for a última, né, recebem um acento quando terminar em A, E ou O, tá? Então, sempre com a sílaba tônica for a última, serão acentuadas se terminar com A, E ou O. Exemplos: terá, café, será, giló, cipó, amém, né? Então, sempre que terminar em A, E, O e a última sílaba for a tônica, recebe acento. Ah, tia, mas e o U e o I? Não recebem acento? Não. Mesmo que a sílaba tônica seja a última, se for terminada em U e I, não recebem acento. É o exemplo de tatu e caqui, tá? Ó, tatu, última sílaba é a sílaba tônica, mas não recebe acento, ok? Agora, vocês vão realizar as atividades da página 61 e 65 e até mais para o nosso próximo encontro. Beijão!